Chegando, hein? O debate na Band, na Rádio Bandeirantes, no pool de emissoras que estarão unidas. Domingo, 9 horas da noite, o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. Rodolfo Schneider, diretor nacional de conteúdo da Band, hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, para falar um pouco mais para o nosso ouvinte a respeito desse debate. A gente já contou quase tudo pro ouvinte, viu, Rodolfo? É verdade. Mas deve ter faltado alguma coisinha. Bom dia. Bom dia, tchau, muito obrigado pela participação. Se já foi tudo dito, né, Cláudio? Vou ficar aqui ocupando o tempo de vocês, mas brincadeiras à parte, uma honra estar aqui nesse estúdio da Rádio Bandeirantes, participando do Gente. Conte tudo, não esconda nada. Meu pai falava isso também, As né? perguntas mais cabeludas ficaram pra agora, Rodolfo. O que a gente sabia, a gente contou. Os bastidores agora, mais saborosos. E a verdade, Soninha, é verdade, você em Paris maravilhosa, trazendo sempre informações querido. E bastidores pra gente, né? A verdade é que a grande pergunta que a gente continua sem ter a resposta é da participação, obviamente, de Lula e Bolsonaro, né? Mas, de qualquer maneira, o que é mais importante dizer pro nosso ouvinte é que nós vamos, mais uma vez, realizar o debate. Nós atendemos, inclusive, ao que foi pedido por candidatos, que era formação de pool de emissoras do grupo, junto com a Folha, com o UOL e com a TV Cultura, e que com várias outras televisões públicas que terão sinal aberto pela Band, espalhado pelo Brasil. Formamos mais uma vez, né, junto com a iniciativa na área digital, uma parceria com o Google e com o YouTube, fazendo com que não só a gente tenha na hora uma sala digital voltada para repercutir e trazer dados e informações ao longo do debate nas redes sociais, mas também fazer com que mais pessoas pelas redes sociais, pelo digital, essas pessoas possam acompanhar Brasil e fora do Brasil também. Então, o que foi pedido por eles, que era reduzir o número de agendas, montar um pool, colocar à disposição um debate, foi feito pela Band. Todas também questões que foram colocadas em reuniões desde novembro do ano passado, minha gente, que a Band realiza reuniões com os partidos. Fizemos um debate para o governo de São Paulo e também outros governos pelo Brasil, mostrando já também um pouco disso, um pouco do estúdio, um pouco das regras, um pouco da organização. E fizemos também, ao longo de todas as regras e organização do debate, diálogos e conversas para que eles se sentissem à vontade. Todos os representantes de partidos estiveram presentes, assinaram embaixo, chancelaram, disseram ok. Agora, nós fizemos mais uma vez, aliás, vamos dizer assim, nos esforçamos ainda mais frente a anos anteriores em colocar à disposição uma janela como essa para impactar dezenas de milhões de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Se algum eventual candidato não quiser comparecer, a gente não pode amarrar ninguém e trazer até o Grupo Bandeirantes, onde será realizado no principal estúdio em São Paulo, domingo às 9 horas da noite. A gente espera que sim, e certamente não vai faltar espaço para debate, para encontro, para discussões e propostas e ideias. Até porque, Rodolfo, ninguém obriga ninguém a ser político, certo? A pessoa opta por essa vida, que tem ali seus louros, seus problemas, como todas as decisões que a gente toma na vida. Um político que não gosta de debater ainda tá para nascer, por isso que eu acho sempre que, às vezes, é assessoria ali no entorno que fica azucrinando, mas se prevalecer a decisão e a vontade dos candidatos, tenho certeza que todos estarão aqui no domingo à noite, viu? É verdade, se você pegar, na verdade todos estão confirmados, tirando os que estão à frente, né? Então os outros 4 com representação, sim. Falando dos 2 que estão à frente nas pesquisas, o atual presidente e o ex-presidente, o que é algo inédito no Brasil, né? Você ter um enfrentamento entre o incumbente, Bolsonaro, tentando permanecer no poder, e um ex-presidente da República. Mas, há 4 anos, Bolsonaro ele veio ao da Band, ele participou do debate na Band quando ainda não era líder de pesquisas, etc. Depois veio a ocasião da facada em Juiz de Fora e ele teve esse argumento, mesmo que depois no segundo turno muitas pessoas colocassem ali a dúvida se ele não poderia comparecer a um debate ou não, mas ele tinha, pela preocupação de saúde e eventuais limitações, ele tinha esse argumento. Qual argumento hoje, com tudo posto, etc., com poucos debates, Bolsonaro tem? Do outro lado, que argumentos Lula também tem, depois de ter também pedido para a redução de agendas, etc., etc., não comparecer? E, aliás, a assessoria do ex-presidente Lula tem dito, de forma peremptória, desde o começo, de que ele comparecerá. E alguém que pretensamente, não estou dizendo que é isso, mas pretensamente, fala o tempo inteiro em nome da questão da democracia, em todos os seus discursos, não comparecer a um debate que é o cerne, né, de uma discussão como essa,
Gostaria de saber que tipo de alegação de ambas as partes, Cláudio, se teria numa situação como essa para um debate. Mas, de qualquer maneira, Cláudio, eu não tenho dúvida que a gente vai organizar, vai fazer um belíssimo debate. Você tem mais experiência do que eu, conhece, viveu tantos e sabe a importância de um momento como esse para o Brasil e para os eleitores ainda indecisos também. Todos dizem isso, né, Rodolfo? Todos dizem sempre que vão comparecer, que desejam comparecer, etc. e tal, e comparecem. Não tenho dúvida que também que eles todos comparecerão ao debate de domingo, né? Mas eles não gostam minimamente disso, né? Essa gente não gosta de ser contrariada, nem que seja sobretudo pelos seus adversários. É isso. Eles têm baixa tolerância, digamos assim, à crítica, né? Todos eles têm esse viés, né? Eles até se utilizam dos meios de comunicação para chegar ao poder, mas quando chegam, deixam de consumir, ou pelo menos passam a ser críticos desses meios de comunicação. O ex-presidente Lula, por exemplo, me disse certa vez, Aldo Rebelo, que foi seu ministro de Relações Institucionais, não lia jornais, não queria nem saber do que tinha nos jornais, porque sabia que coisa boa ele não ia ler, né? Bom, e todos, trabalhei com um presidente que tinha um comportamento muito parecido com esse. Então, assim, todos têm esse viés. Mas o que eu queria saber de bastidor, Rodolfo, era o seguinte, que ele tem lá a sentar para negociar com os assessores, isso é mole. Por mais trabalhoso que seja, essa coisa de negociar com os assessores chega a ser um bom termo, são pessoas habituadas a isso. Eu queria saber o seguinte, como é que vai ser a questão da segurança dos candidatos? A gente sabe que eles todos, cada um deles, tem seu próprio esquema de segurança, garantido inclusive pela Polícia Federal, para cada um deles, etc. O presidente da República tem a segurança do Exército, que é uma segurança bastante exigente e tal. O ex-presidente Lula, antes mesmo da segurança oficial da Polícia Federal, ele andava com seguranças armados fortemente, tem até imagens disso, né? Usando metralhadoras privativas do Exército, enfim, era uma coisa doida. Eu queria saber isso. Como é que vai ser dentro, né? Que tipo de espaço vai existir de convivência, de seguranças, né? Ou que tipo de cuidado de segurança é possível você nos contar, porque tem coisa que não dá para contar, né? Há detalhes que até senão não seria de segurança, né? Mas eu queria saber esse tipo de negociação. As pessoas, assim, um sinal de que a autoridade vai comparecer é a segurança ir lá no local e fazer o reconhecimento, que eles chamam, né? Isso. Verificar onde é que vai ficar, onde é que a autoridade vai ficar, por onde entra, por onde sai, saída de emergência, essas coisas todas. Eles já fizeram isso? E tendo feito isso, tem algum detalhe especial que chama a atenção do ponto de vista da segurança? O Cláudio, eles fazem essa varredura, isso está agendado agora, né, para o fim de semana, justamente visando o debate, né? Mas como você bem disse, a questão da segurança, aliás, está sendo um ponto muito sensível, não só para o presidente da República, diante do que aconteceu há 4 anos, como também para o ex-presidente Lula, também diante de coisas que aconteceram durante comício, né, de explosões de bombas, aquele negócio do drone lá em Minas Gerais. Então, você tem de ambos os lados, além dos outros candidatos, uma segurança muito forte. E eu vou te dizer que acho difícil algum lugar do Brasil e do mundo ter uma segurança tão forte como a Band Tarado domingo à noite. Se você quiser segurança, Cláudio Humberto, você vem pra cá, porque você tem todo o quarteirão interditado, como já é tradicional. Você tem dezenas e dezenas de seguranças contratados, obviamente, pela Band, pelo pool de emissoras, e você tem a segurança de todos eles, inclusive do presidente da República, que é já muito forte, mas ainda mais com o Bolsonaro, diante de todo esse retrospecto que a gente falou. Então, no estúdio, por exemplo, a gente só terá a produção do debate e fotógrafos, né? A gente não terá convidados, a gente não terá... Não tô nem dizendo que necessariamente é pela questão da segurança, mas você tem também um foco principal ali no debate, mas de alguma forma você tem ainda mais esse pano de fundo que você citou, e certamente todos esses cuidados e separação de salas como a gente faz, cada um com um bom espaço e uma sala separado do outro, para que eles possam se concentrar para o debate e se encontrarem lá na hora nos púlpitos e debater ideias e focarem também nas questões e ideias, que é o que a gente tem que fazer para discutir o Brasil. Pouco está se discutindo do Brasil, pouco está se discutindo sobre ideias, sobre o que a gente precisa fazer para o Estado brasileiro, por exemplo, né? Essa coisa ideológica acaba dragando, vamos dizer assim, muito
as ideias, as discussões e debates que são primordiais para o Brasil olhando para frente, né? Você sabe, Rodolfo, que essa história de não ter plateia vai criar uma situação muito interessante para nós que estamos aqui envolvidos na cobertura. E claro que a gente vai contar tudo isso para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Porque os candidatos vêm ali com as suas comitivas, não é? Então eles vêm com os convidados, muitos trazem candidatos a outros cargos, às vezes até majoritários, enfim. Normalmente essas pessoas chegam à Band, ficam um pouquinho ali na área comum e depois vão para os seus lugares no estúdio para acompanhar o debate. Lá não é permitida a manifestação, às vezes eles não respeitam muito, né? Mas, a rigor, eles têm que ficar ali todos quietinhos, sem conversar entre eles. Como essas pessoas não vão entrar no estúdio, a gente vai poder observar as rodas que vão se formar para acompanhar o debate pelos muitos telões que vão estar espalhados aqui por essa área comum que é montada pela Band para a recepção do debate. Aí a gente vai ver quem conversa com quem vira a cara para quem. Vai ser bem interessante, né? O Pedro Campos já tá aqui ansioso para ficar acompanhando esse debate e também pronto para separar algum entreveiro lá no meio, né? Ô, Schneider, deixa eu te falar um negócio. A gente analisa aqui diariamente no Jornal Gente, né? Você sabe, a situação política, a estratégia de cada candidato. E é claro que o Lula e o Bolsonaro têm um eleitorado já cativo, né? Tem uma parte do público que o Lula não precisa falar, só precisa tomar cuidado com o que fala para não perder. Mas ele já tem ali, a mesma coisa acontece com o Bolsonaro. Tô falando dos dois porque são os principais candidatos aí segundo as pesquisas. O debate da Band, que é o primeiro, é a oportunidade que eles têm para, nos termos modernos, falar fora da bolha. É a oportunidade em que nós vamos ter o confronto, porque sabatina é uma coisa, né? Sabatina do Lula, o pessoal do Lula que ouve, vê, o pessoal do Bolsonaro só tira ali os piores momentos. Sabatina do Bolsonaro, o pessoal do Bolsonaro exalta qualquer tipo de declaração e tal. Mas é a oportunidade que eles vão ter momentos ali em que eles vão poder perguntar um pro outro. Nós vamos ver esse embate cara a cara dos dois principais candidatos? Sim, certamente. Né? Seja pelo momento em que eles podem perguntar um para o outro, e vamos ver se vão optar por isso, seja pelos momentos de perguntas de jornalistas que também poderão colocar esse embate entre eles. Agora, como você bem disse, né, eu acho que os dois já entenderam que os seus eleitorados, sejam eleitorados de direita ou de esquerda, eles já têm, vamos dizer assim, fixos, cativos, mas que para vencer eles precisam cativar outros, eles precisam sair do que você disse que é a bolha. Então você vê, por exemplo, nas próprias posturas nessa semana, nas entrevistas que eles fizeram, posturas de, por exemplo, uma tentativa de uma postura de equilíbrio, uma postura de tô aberto ao diálogo, de pouco ataque, de pouca coisa assim, de raiva, para justamente acenar para aquela pessoa mais de centro que não tá com ele de qualquer maneira até debaixo d'água e conquistar mais votos. Eu acho que um debate como esse é um momento perfeito para quem quer continuar apostando nessa ideia e tentar nessa reta final conquistar votos e levar a presidência da República, seja no primeiro ou no segundo turno, né? Rodolfo, vamos agora para aquilo que o ouvinte está muito curioso, que são os bastidores do debate sob o ponto de vista do mediador, de quem faz toda a organização. Ontem eu até coloquei essa pergunta pro Oineg. E o nosso querido e saudoso Boechat sempre falava que depois de um debate, ele sempre saía com uma nova experiência, que um nunca era igual ao outro, mesmo que as mesmas figuras estivessem presentes. Para você, que já mediou alguns debates, como é que funciona isso? Como é que você se sente naquele momento, no momento que tem que ser o Rodolfo centrado, sempre centrado, mas aquele momento que tem que ser o Rodolfo que puxa a orelha do candidato porque está se excedendo? Eu acho que tem um pouco uma comparação aí, Soninha, com a questão até do próprio juiz de futebol, né? Eu acho que desde o fato de que você tem que aparecer o menos possível, porque na verdade os protagonistas são os candidatos, eles que têm que aparecer, você tem que aparecer o menos possível, mas também, se a coisa começar a sair de controle, né? Como, por exemplo, quando tem claque com o próprio público, como foi no debate ao governo de São Paulo, mas com os próprios candidatos, eles estão às vezes se excedendo. Se há algum exagero, também às vezes é bom dar logo um pito e etc, porque senão você, como juiz de futebol, vai perdendo o controle do jogo. Então, eu acho que é muito mais a questão de aparecer menos, deixar o debate acontecer, se ele estiver fluindo
bem, com acerto entre os candidatos, que ele flua dessa maneira, para que as ideias sejam ali colocadas, assim. Agora, cada debate é um debate, né? E eu acho que a gente tem que também saber lidar um pouco com o debate e parar de ficar amarrando demais o jogo, sendo cri-cri demais, uma formalidade muito grande. Teve uma coisa aqui, outra ali, lida com um pouco de jogo de cintura e vamos em frente, para que a gente possa ter uma coisa mais fluida possível. E eu tenho certeza que será assim domingo. Nosso âncora do Jornal da Band, Eduardo Oeneg, é brilhante. E eu tenho certeza que vai fazer um debate maravilhoso ao lado da Adriana Araújo, que também é nossa apresentadora e já fez debates à presidência da República. Então a gente está muito bem representado para um debate espetacular. A gente conta com a audiência do nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes aqui mesmo na RB no domingo. Rodolfo. E o ouvinte internacional também, viu, Rodolfo? Claro. Vararemos à noite aqui na Europa. Eu já conversei com um monte de gente. Café do Rodolfo, lado. cada candidato terá um espaço próprio, um gabinete, uma sala. Isso está tudo produzido, como sempre? Sim. Como é que está essa história? Sim, cada um chega, passa para uma área, inclusive onde vai estar a Rádio Bandeirantes, é entrevistado na chegada, fala, se quiser falar, não, e segue pela produção da Band, conduzido pela produção da Band, segue para um local totalmente separado, que obviamente não colocaremos alguns então deles assim numa sala do lado da outra, mas nenhum, enfim, você tem espaço suficiente para eles ficarem em áreas distantes, às vezes em andares distantes, servidos, com tranquilidade, com foco, sem encheção de saco, porque eles precisam pesquisar dados, conversar com assessores e com uma distância, vamos dizer assim, tranquila e segura para que eles possam focar às 9 horas da noite lá no debate. Olha, deixa eu lembrar o ouvinte da Rádio Bandeirantes, domingo, 7 da noite, nós abrimos aqui a nossa transmissão na Rádio Bandeirantes. Eu e o Pedro Campos estaremos nesse estúdio, que é montado na entrada do estúdio principal da Band, e a gente vai contar tudo pro ouvinte que está acontecendo, porque é um lugar privilegiado. Todos os políticos passam ali pela nossa frente, os jornalistas que vão trabalhar no debate. Rodolfo Schneider já está convidado, é claro, para dar uma passadinha no nosso estúdio também. E a partir das 9 da noite, a transmissão em rede com a Band, desse que é o primeiro debate à presidência da República. E a gente falava sobre o alcance gigantesco que esse debate vai ter, pelo pool de emissoras, Folha, UOL, TV Cultura, Google e muitas emissoras pelo Brasil. Isso. Da Rede Bandeirantes de Rádio, também conosco aqui na transmissão já a partir das 7 da noite. Por exemplo, Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Rádio Bandeirantes de Campinas, Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto, Band Vale, Rádio Bandeirantes de Goiânia, Rádio Difusora de Imbituba, Rádio JM de Uberaba, Rádio RCI de Foz do Iguaçu, Rádio de emissora da Barra Bonita, Super Difusora de Itapetininga, Rádio Folha de Boa Vista, região norte do país, Rádio Cultura de Vargem Grande do Sul, Rádio Cultura de Leme, Rádio Super FM de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Caramba. Rádio Cultura de Monte Alto, Rádio Condá FM de Chapecó, Santa Catarina, Condá. Rádio Clube de São Manuel, Rádio Notícias de Tatuí, Rádio Piratininga de Jaú, interior de São Paulo, Rádio Patriarca de Cacilândia, todo o Brasil ligado na Rádio Bandeirantes. Pode narrar futebol, tá aí já, hein? Ó, tá parecendo Ulisses Costa. Ulisses Costa, só narrando. Sabe o que eu já posso fazer, Pedro? Eu já posso dar o nome dos partidos na propaganda política, né? Já. Coligação Não precisa nem de efeito sonoro. Rodolfo Schneider, diretor nacional de conteúdo da Band. Obrigada, Schneider, por ter passado aqui esse tempo conosco. A gente sabe que a rotina de quem está na organização do debate, nesse dia aqui, é a mais louca possível. Boa sorte para todos nós. Tenho certeza que vai ser um show de cobertura no domingo. Verdade, de todos nós, na verdade, essa loucura que a gente tem tido. E será assim ainda bastante, sem contar que depois da eleição ainda vem Copa do Mundo, com a Rádio Bandeirantes brilhando na transmissão lá do Catar. Então, meu amigo, quando você abrir o olho, o Papai Noel tá na tua porta e a gente virou 2023. Um beijo, Soninha. Valeu, Cláudio, querido. Um abraço a todos os ouvintes aí. Pedro, Thaís, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Rodolfo.